Vamos lá, pessoal, boa noite. Mais uma aula aí nossa de estatística básica, preparando as coisinhas aqui, mas já tá arrumado. Tá gravando, né? Parar gravação. Foi. Então, se tá parar, iniciou. Vamos lá, vou abrir o livro aqui e a gente vai continuar com a matéria. Vou apresentar, né? Tela cheia e aqui. Tela cheia e aqui. Compartilhar. Então, boa noite novamente, pessoal. Nós vamos continuar com o nosso curso de estatística básica, né? Meu nome é Mauro. E a gente veio trabalhando com os conceitos de estatística, né? Primeiramente a gente viu o que é uma população, todo mundo pode responder uma pesquisa, o que é uma amostra, aprendeu a organizar os dados em tabelas, frequência absoluta, relativa, os meios de comunicar o resultado de uma pesquisa, né? Pode ser um gráfico de pizza, de setor, de coluna ou um histograma. Depois a gente viu medidas muito importantes que foram as medidas de tendências centrais, que é tipo a média aritmética, moda e mediana, que elas vão fazer uma média do todo. Só que essa média pode representar bem o todo ou pode não representar bem o todo. E as medidas de dispersões estão aí para isso, né? Para mensurar se as medidas de tendência central, a média aritmética, se ela está representando bem aquela amostra ou aquela pesquisa. Como assim? Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos falar que uma empresa tem 2 funcionários, João e Gabriel. Um ganha 1 salário mínimo e o outro ganha 11 salários mínimos. Bom, se for fazer a média dos dois aí, 1 mais 11, 12, dividido por 2, 6. Então, o salário médio dessa empresa seria 6 salários mínimos. Mas veja bem, um está ganhando um só. Olha o tanto que ele está distante dessa média que deu 6. Então, a gente vai estudar as medidas de dispersões, que são ferramentas para a gente mensurar se os resultados estão próximos da média ou não. Quanto maior a medida de dispersão, mais longe os resultados estão da média. Quanto mais próximo de zero, mais perto os resultados estão da média, né? Então, enfim, é uma ferramenta para averiguar se a média representa bem aquele todo que foi analisado ou não, tá? Vamos lá então ver como é que vai funcionar isso daí. Tá tudo certo, né? 100%. Interromper compartilhamento, não. Então vamos lá. A gente vai ter algumas medidas de dispersão, tá? E a medida de dispersão, ela é feita em cima da média aritmética, tá? Vou pegar aqui, ó. Nós vamos ter um exemplo seguinte. Nós tivemos 6 jogos de futebol e a quantidade de gols que saíram nos jogos estão marcadas aí de acordo com a tabelinha. O primeiro passo que a gente vai fazer é calcular a média aritmética, tá? Fica bem grandão. Então, se a gente for calcular a média aritmética aqui, a gente vai ter o seguinte: média de gols por jogo, né? Então, vou colocar aqui o x barra e a gente calcula. Ficou bom. Aí a gente vai calcular. No jogo número 1 saíram 5 gols. Eu vou somar a quantidade total de gols e dividir pela quantidade de partidas. No jogo número 2 saíram 0 gols. No jogo número 3, 11 gols.
No jogo número 4, 3 gols. No jogo número 5, 4 gols. E no jogo número 6, 1 gol. A gente vai somar tudo. E vai dividir por 6 para encontrar a média aritmética, tá? Somando aí deu 5 com 0, 5, com 11, 16, com 3, 19, 23, 24 gols. A gente vai ter 24 gols dividido por 6 jogos. Aí a gente vai ter aí a média de 4 gols por jogo. Então a média aritmética aí deu 4 gols por jogo. Ok? Então a gente tem essa média aritmética aí de 4 gols por jogo. Deixa eu ver, acho que entrou alguém. Boa noite, Sheila, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo e você? Tô bem também, graças a Deus. Hoje nós estamos falando sobre medidas de dispersão, tá? E aí, medida de dispersão vai ser o seguinte: a gente vai analisar se os resultados estão próximos da média aritmética ou não, né? Eu até dei um exemplo aqui, pode ter uma empresa com 2 funcionários, um ganha um salário mínimo e o outro 19 salários mínimos. Se for fazer o salário médio aí, vai dar um com 19, 20, dividido por 2, 10. Então a média salarial seria um 10, só que um está ganhando um só e o outro 19. Então, a medida de dispersão são algumas ferramentas que vão avaliar se os resultados estão próximos à média aritmética ou não estão próximos, né? Se os resultados estão próximos da média, então a média aritmética representa bem aquela pesquisa, né? O todo. Se não estão próximos, aí ele não reflete bem a realidade, né? Então, as medidas de dispersão vai funcionar assim. Quanto mais próximo de zero o resultado, melhor vai ser. Quer dizer que a média aritmética representa bem o todo. Ou, quanto mais distantes, quanto maior o resultado, então quer dizer que pior a média aritmética é em relação a representar a característica da população. Às vezes a gente vê muito falar sobre renda per capita de uma cidade, às vezes a renda per capita é alta, mas tem alguns setores que são muito altos e a grande maioria não. Então isso puxa a renda per capita, né, a renda por pessoa para cima. Então aí foi criada essas ferramentas que é para avaliar se os resultados estão realmente próximos da média ou não. Se não estão é porque tem alguns elementos puxando a média muito para cima ou para baixo, tá? E aí vão ser 3 ferramentas. A gente vai ter o desvio médio absoluto, que é o que eu mais gosto. E aí a gente vai ter a variância e o desvio padrão. A variância e o desvio padrão vão estar atuando juntos, né? Fizeram a variância, deu algum probleminha, aí veio o desvio padrão e corrigiu esse probleminha que deu lá na variância, tá? Eles vão atuar junto. Para eu calcular o desvio padrão, tem que calcular a variância primeiro. Para mim, o desvio médio absoluto é o melhor deles. Então, a gente está pegando aqui um exemplo de número de gols por jogo. Primeiro, a gente está calculando a média aritmética disso daqui, tá? Então, a gente teve aqui 6 partidas de futebol, onde a primeira saiu 5 gols, a segunda 0, a terceira saíram 11 gols, a quarta partida 3 gols, a quinta 4 gols e a sexta 1 gol. Somando todos os gols que saíram em todas as partidas, deram 24 gols em 6 jogos. Então a média aqui pra gente foi de 4 gols por jogo, tá? E aí a gente vai começar pelo desvio médio absoluto. Acho que o livro nem chama de desvio médio absoluto, não. Tem outro nome. Desvio médio, tá? Eu gosto de falar absoluto porque vai considerar só em módulo, tá? Eu vou resolver o desvio médio absoluto, depois a gente faz uma formulazinha para ele aqui. Vamos lá. Em que consiste o desvio médio? O desvio médio.
vou ver quantos gols que saiu numa partida e vou subtrair da média. Ou posso pegar a média e subtrair quantos gols que saíram. Vamos pegar a média primeiro. Então vamos lá, pro exemplo aqui. A gente vai falar aqui de desvio médio. Ou seja, eu vou estar calculando a média que os resultados se afastam da média aritmética, tá? Então vamos lá. A média aritmética foi 4 gols. Então vou fazer o seguinte. No primeiro jogo saíram 5 gols. Então eu vou fazer em módulo 4, que é a média, menos 5, que foi quantos gols saíram no primeiro jogo. Aí depois eu vou fazer 4, que é a média, menos 0, que é a quantidade de gols que saiu no segundo jogo. Eu estou calculando a distância da média de gols para quantos gols que saíram em cada jogo. Então aqui, a média foi 4. No primeiro jogo saíram 5 gols, a distância então vai dar 1, né? A gente vai considerar sempre a distância, por isso que eu estou colocando um módulo, vai ser o valor absoluto. Já no terceiro jogo, então, eu vou fazer o seguinte. No terceiro jogo, vai ser o valor da média aritmética dos gols menos a quantidade de gols do terceiro jogo, que foi 11. Tá? Eu vou colocar as cores para referenciar exatamente qual jogo a gente está falando. Tá? Peraí, o terceiro jogo tá para lá. Eu puxei do quarto. Tá aqui, estou. O quarto jogo vai funcionar o seguinte. Então, no quarto jogo, eu vou pegar a média, que é 4, menos a quantidade de gols do quarto jogo, que é 3. Depois a gente vai colocar a fórmula, tá? No quinto jogo, eu vou pegar o valor da média, que é 4, menos a quantidade de gols do quinto jogo, que também vai ser 4. Já no sexto jogo, eu vou pegar a média, que é 4, e vou subtrair a quantidade de gols do sexto jogo, que é 1. Dessa forma, eu estou calculando o quanto cada jogo ficou distante da média em termos de gols. É isso que eu estou fazendo. E vou dividir tudo pela quantidade de jogos, que são 6. Então, eu estou calculando a média de afastamento. Tá? Vou calcular o afastamento da média de cada jogo e dividir pela quantidade de jogos, que vai me dar a média do afastamento. Resolvendo aí, repara que tem que ser tudo em módulo, tá? Resolvendo, vai ficar aqui, 4 menos 5 dá menos 1, mas como está em módulo, vai sair mais 1, tá? No segundo jogo, 4 menos 0 dá 4, sai do módulo, mais 4. No terceiro jogo, 4 gols da média menos 1 que saiu na partida, a distância vai dar 3, então mais 3. Essa distância sempre vai ser positiva. Aí eu vou estar aqui... Professor, deu uma perdida. Pera aí. Tá confuso, Sheila? Uai, acho que eu perdi o começo ali, aí eu fiquei tentando entender e não acompanhei, Tá, eu não. vou dar uma voltada aqui, tá? É o seguinte. A gente tem 6 jogos. Somando todos os gols que saíram em todos os jogos, vão dar 24. E 24 dividido por 6 dá 4, que é a média de gol por jogo, né? A gente somou todos os gols saídos e dividiu pela quantidade total de partidas. Então, em média, cada jogo teve 4 gols. É a média aritmética. Em que consiste o desvio médio? Eu vou pegar o resultado de cada jogo ou de cada item da pesquisa e vou fazer o resultado da média aritmética menos o resultado
de gols que teve ali. Ou o resultado da média menos o resultado da pesquisa. Quando eu faço isso, eu estou falando assim, bom, a média são 4 gols. Se uma partida teve 2 gols, então ela se distanciou 2 unidades da média. Então, para cada item, eu vou calcular o quanto ele se afastou da média, tá? E vou dividir pela quantidade de itens. Isso vai dar para a gente o afastamento médio da média aritmética, tá? Agora vamos voltar aqui no caderninho. Então, olha só, a nossa média é 4. Então, sempre vai ser 4 menos a quantidade de gols que saiu no jogo. Então, a média é a média menos o que aconteceu em cada item. Então, o primeiro aqui vai ser 4 menos 5. O segundo vai ser a média, que é 4 menos 0. O terceiro vai ser a média, que é 4 menos 11. O quarto vai ser a média, que é 4 menos 3. No quinto jogo, vai ser a média, que é 4 menos a quantidade de gols que saiu aqui, também foram 4. Ou seja, não vai ter distância entre a média e a quantidade de gols que saiu no quinto jogo, porque são iguais, tá? Vai ficar 4 menos 4, 0. E o sexto vai ser a média, que é 4 menos 1. Saiu só um gol aqui. Ou seja, o sexto jogo vai ficar 3 gols abaixo da média. Então, assim, a gente vai calcular o quanto cada item está afastando da média aritmética. E se esse afastamento for muito grande, significa que a média não representa bem aquela pesquisa que está sendo feita, ou não representa bem o resultado, tá? Aí, continuando, então a gente fez para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Nós estamos agora no quarto aqui, ó. A gente está no quarto jogo. Então, no quarto jogo, foi a média, que é 4 gols, menos os 3 que realmente saíram. Então, vai dar 1. O quarto jogo se afastou de 1 gol da média. O quinto jogo é a média, que é 4, menos os 4 gols que saíram. 4 menos 4, 0. Ou seja, o quinto jogo não tem distância nenhuma para a média aritmética. Saiu exatamente a quantidade de gols que deu na média. Já no sexto jogo, saiu um gol só. Se a média é 4, então significa que o sexto jogo está 3 gols de diferença da média. Então, 4 menos 1, 3, tá? Por DM aqui, que é o desvio médio. Então, aqui eu estou tendo o quanto cada partida está distante da média aritmética em termos de gols. São 4 gols que deram de média. Aí a gente calculou o quão distante cada partida ficou da média. Só teve o quinto jogo que realmente teve a mesma quantidade de gols que na média. E aqui a gente vai dividir por 6, que aí a gente vai estar calculando o afastamento médio. Aqui deu o afastamento da primeira partida, da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta partida. A gente soma o quanto cada partida se afastou em termos de gols, da média aritmética, e divide por 6. Então, somando aí 4 com 1, 5. Com 3, 8. Com 1, 9. Com 0, 9. E com 3, 12. 12 sobre 6. Então, vai dar 2. O desvio médio deu 2. Cada partida se afastou em média 2 gols da média aritmética. E é um desvio médio muito alto, tá? O que isso significa? Que a média aritmética não representa bem a quantidade de gols por jogo, tá? A média diz que foram em média 4 gols por jogo. O desvio médio deu 2, altíssimo, tá? Se a média é 4 e o desvio médio deu 2, foi muito alto. E aqui a gente pode observar o seguinte: teve uma partida sozinha que teve 11 gols, por isso que a média ficou tão alta. Essa partida aqui puxou a média de gols lá para cima, tá? E professor, teria que ser quanto para considerar baixinho? Quanto, mais ou menos? Sheila, nesse caso aí, de número de gols, se desse
1 ou abaixo de 1, tá? Quanto mais próximo de zero, melhor. E quanto maior o número, mais distante está. É assim que vai funcionar. Você entendeu como é que vai funcionar a fórmula? Eu Entendi. vou pe... Agora eu entendi. Para mim, essa é a melhor ferramenta de calcular, é a melhor ferramenta de medida de dispersão, né? Que é para calcular o quanto os resultados se afastam da média. Quanto mais perto de zero, melhor. Quanto mais distante, pior, tá? Eu vou pegar a fórmula agora aqui do livro, tá? É a mesma, né? O livro resolveu aí, deu 16 sobre 6, o nosso deu 24. A média aritmética 4, né? 1 menos 4, 7. Eu acho que eu fiz um negócio errado aqui. Não. 4, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Ah, tá. Esse tem aqui eu somei errado. Vai ser 4 menos 11. 4 menos 11 vai dar 7, que é o terceiro. Aqui dá 7. Bom, não tem problema não. A ideia é essa mesmo que eu fiz, tá? A fórmula vai ser essa aqui, ó. Desvio médio. Vamos copiar ela. Não vou pôr somatório não, porque geralmente quando a gente vê expressão de somatório, de integral, alguma coisa assim, a gente pode assustar um pouquinho. E também não precisa pôr somatório na fórmula não. Então essa aqui que é a fórmula. O que a gente faz? Entre módulo, que a gente considera a distância do resultado para a média, e divide pela quantidade total de resultados, tá? Tanto faz se o x barra está à esquerda ou à direita, né? Porque tem módulo, então não faz diferença. Tipo, se ficasse assim, ó, 7 menos 6 em módulo, ou 6 menos 7 em módulo, se eu inverter a ordem que eu estou fazendo essa subtração, não vai mudar nada. Aqui dá 1, aqui vai dar menos 1, mas sai do módulo como mais 1 também, não tem problema, tá? Então a gente viu aí o desvio médio. Eu gosto de chamar esse desvio médio de desvio médio absoluto, para eu lembrar do módulo. Então o que consiste o desvio médio absoluto? Consiste eu pegar a média aritmética e subtrair o resultado que realmente obteve para todos os itens. Soma todas essas diferenças e divide pela quantidade de itens que tiver, tá? E agora a gente vai para a variância, tá? A próxima medida é a variância. Vai funcionar mais ou menos da mesma forma, tá? Vai funcionar da mesma forma. Eu vou apagar aqui, vamos pegar uma nova aba, e agora a gente vai para a variância. A gente vai utilizar o mesmo exemplo. Vou pegar aqui já o resultado pronto mesmo, da média aritmética só, tá? Print. Então a gente vai pegar isso daqui, a gente já sabe que a média de gols é 4, é o mesmo exemplo. E aí a gente tem também, que como a gente já calculou, que a média aritmética é 4 gols por jogo, tá? E aí agora a gente vai para variância. A variância é a mesma coisa do desvio médio, só que a diferença é que em vez de ter módulo, vai colocar parênteses e elevar ao quadrado, tá? A ideia é a mesma. A média aritmética menos o que realmente aconteceu. Só que o desvio médio ia um módulo e a variância vai um parênteses elevado ao quadrado, tá? Vamos fazer lá então. Vamos resolver que fica mais fácil.
Então a variância, a abreviatura aí que o livro usa é VAR, vai ser o quê? Sempre a média aritmética, que deu 4, menos o que aconteceu no primeiro jogo, 5. Só que aí em parênteses, i eleva ao quadrado. Aí já aqui, mais, vai ser de novo a média aritmética, que é 4, menos o que aconteceu no segundo jogo, que é 0. Então eu estou calculando, de novo, é a distância da média para o que aconteceu e eleva ao quadrado. A variância é essa a diferença. No terceiro jogo, vai ser a média aritmética, que é 4, menos o que aconteceu no terceiro jogo, que foram 11 gols. E aí eleva ao quadrado. No quarto jogo, de novo, é o mesmo raciocínio. A média menos o que aconteceu no quarto jogo, que foram 3 gols. Então 4 menos 3, só que em vez de ter o módulo, eleva ao quadrado. Ah, Mauro, por que eleva ao quadrado? Na verdade, a gente está medindo a distância que cada item está da média, tá? A ideia é, vou medir a distância que cada item está da média. Distância não pode dar negativo, né? Então, a primeira forma que eles arrumaram de calcular a distância do que aconteceu para a média foi pôr o módulo. Aí a distância dá sempre positivo. A outra forma foi, em vez do módulo, eu vou elevar ao quadrado, porque também vai representar a distância e vai ser sempre positivo, porque elevado ao quadrado fica sempre positivo também, tá? O módulo é mais fácil, mas aparece muito sob variância nos exercícios, embora eu prefira o desvio médio, particularmente. Voltando lá, agora a gente foi para o quinto jogo. Então, referente ao quinto jogo, vai ser, abre parênteses, a média, que é 4, menos a quantidade de gols que saiu no quinto jogo, que também foram 4, e aí, em vez do módulo, é parênteses elevado ao quadrado. E, por último, a gente vai ter aqui o sexto jogo, é a média menos o que aconteceu no sexto jogo. No sexto jogo aconteceu 1 gol, menos 1 elevado ao quadrado. A ideia é a mesma. A diferença da média pelo que aconteceu. Só que aqui, em vez do módulo, põe parênteses e eleva ao quadrado. E aí a gente vai fazer todos esses cálculos aqui e dividir por 6, porque são 6 jogos. De novo, a gente vai ter um afastamento médio da média aritmética. Então, aqui para a gente, aí a variância vai dar. Vou calcular aqui, hein? A variância vai ficar 4 menos 5 vai dar menos 1 ao quadrado. Mais 4 menos 0 vai dar 4 ao quadrado. Mais 4 menos 11, eu acho que da outra vez o 11 eu li só como 1 por causa do parênteses aqui, tá? 4 menos 11 vai dar menos 7 ao quadrado. 4 menos 3 vai dar menos 1 ao quadrado. 4 menos 4 vai dar 0, elevado ao quadrado, que vai ser 0. E por último, 4 menos 1 vai dar 3 ao quadrado, tá? Continuando com as nossas continhas aí. Então, eu vou ter que a variância vai ser igual. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. 4 ao quadrado dá 16. Menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado dá 49. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0, nem vou colocar aqui. 3 ao quadrado dá 9. Tudo dividido por 6. Bom, aqui vai dar 1 com 16 dá 17. 49 com 1 dá 50. 50 com 17
dá 67. Mais 9 vão dar 66. 66 dividido por 6 dá 11. Aqui a variância, então, deu 11, que é alto. Mauro, mas por que a variância deu tão mais alto do que o desvio médio? Porque que a gente está elevando ao quadrado o valor das distâncias, tá? Então, a variância deu 11. Vamos ver aqui. Desvio médio, variância. A variância deu mais alta realmente. 1 menos 4, 7. Deu 76. É que eu somei errado aqui. 76. Deixa eu só conferir isso aqui. É verdade, dá 76. 1 com 16 dá 17. 49 com 50. 49 com 1 dá 50. 50 com 17 dá 50 com 17 vão dar 67. Mais 9 dá 76. Isso mesmo. Então a média aqui 76 dividido por 6 vai dar 12,6. É isso. Então a variância ela ficou tão mais alta do que o desvio médio por conta que aqui a gente está elevando ao quadrado. E aqui a gente tem a fórmula da variância. E o desvio médio, o desvio padrão, que é o próximo, ele vai ser o mais simples, depois que a variância já está pronta. Desvio padrão, no caso, o próximo. A fórmula da variância diz o seguinte: é a média menos o que aconteceu elevado ao quadrado. A média menos o que aconteceu elevado ao quadrado. Até chegar no último termo, onde eu vou fazer a média menos o que aconteceu elevado ao quadrado e divide pela quantidade de termos, tá? E aí o que acontece? Nós vamos observar o seguinte: como eu elevo ao quadrado, por exemplo, a média aritmética deu 4 gols por jogo. Como eu estou elevando ao quadrado o resultado, então seria 4 gols ao quadrado, seria 16 gols ao quadrado se eu elevasse ao quadrado. A gente está tendo um problema de unidade de medida, porque quando eu elevo ao quadrado, eu não estou elevando só o número em si, a unidade de medida também, tá? Então, por exemplo, se eu tiver a estatura média deu 1,62 metros. Se eu elevar isso ao quadrado, o número fica elevado ao quadrado e a unidade de medida, que é a metro, vai para metro ao quadrado. Então, gerou esse pequeno problema de unidade de medida que ficou elevado ao quadrado. O que eles fizeram com a variância para, entre aspas, a gente consertar ela? Tirou a raiz quadrada. Próximo item, que é o desvio padrão, ele nada mais é que pegar o resultado da variância e tirar a raiz quadrada, porque aí a unidade de medida que ficou elevada ao quadrado vai cortar, tá? E o número também não vai ficar tão alto igual ficou aqui. O que eu estou falando é o seguinte, vamos pegar aqui. Aqui o resultado da variância deu 12,6 gols ao quadrado, porque a gente vai bem observar aqui, que cada item, que é a distância em gols, ficou elevado ao quadrado. E aí, o que a gente fez para consertar isso daí? A unidade de medida também não ficar elevada ao quadrado e o número não ficar tão alto. Foi desenvolvida a nova ferramenta, que foi o desvio padrão. E deixa eu ver qual letra que o livro adota para o desvio padrão. S. O desvio padrão, a letra que representa o desvio padrão é o S. E o desvio padrão nada mais é que pegar a variância e tirar a raiz quadrada dela, tá? E aí, nesse caso aqui, raiz quadrada de 12,6... desvio padrão, que o desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância. Deu 3,5, tá?
Aí o desvio padrão vai ser 3,5. Então o desvio padrão, que é o S, é só fazer raiz quadrada da variância. E aí a gente vai observar que depois que eu faço a raiz quadrada da variância, o resultado fica mais próximo do desvio médio. Em suma, a gente pode considerar que a gente não tem 3 ferramentas, a gente tem 2, que é o desvio médio e o desvio padrão. Porque a variância é parte do desvio padrão, ou o desvio padrão completa a variância, né? Considero que tem que utilizar tanto a variância quanto o desvio padrão juntos, para poder considerar o resultado realmente, tá? Então aqui olhando pelo do livro, o desvio padrão deu 3,5, enquanto que o desvio médio deu 2,6. Não ficou tão distante assim um do outro não, mas ambos apresentam que os resultados estão afastando muito da média, tá? Vamos ver algum exercício aí pra gente fazer. Vamos fazer esse primeiro aqui. Ele pediu calcular. Beleza, vamos fazer o primeiro exemplo resolvido aqui. Cortou. Vamos pegar de novo. Foi. Agora tá certo. Determinada editora pesquisou o número de páginas das revistas mais vendidas. Então, ó, a revista A vendeu a revista A tem 62 páginas, a B 90, a C 88, a D 92, a E 110 e a F 86, tá? Aí a letra A começa pedindo a média aritmética. Então vamos lá. Média aritmética. Vou somar a quantidade de páginas de cada revista e dividir pela quantidade de revistas, que são 6. Então a média aritmética vai ser a quantidade de páginas de cada revista, a gente soma. Então vou somar aqui 62, vou somar aqui 90, mais 88, mais 92, mais 110, mais 86, e vou dividir tudo por 6, são 6 revistas. Então, aí a gente vai encontrar o número médio de páginas por revista. Então, aí a gente vai somar. Vamos fazer a soma aí. A gente vai somar aí 62 mais 90 dá 152, mais 88, 240, mais 92, 332, mais 110 dá 442, mais 86. Então, a gente vai ter um total de 528 páginas. 528. Somando a quantidade de páginas de todas as revistas dá 528. A gente divide por 6, porque são 6 revistas. E a média vai dar para a gente 88 páginas. Então, em média, cada revista tem 88 páginas. A letra B pediu desvio médio. Desvio médio, então, é o que a gente já falou, o DM. Eu vou fazer o seguinte, vai ser a média aritmética menos o que aconteceu em cada revista, tá? Então, o desvio médio vai ficar, média aritmética, 88, menos revista A, 62 páginas, mais, que eu vou pôr o A para a gente saber que isso aqui é da revista A. O próximo, a média aritmética menos o da revista B, que é 90 páginas. Mais, tem que diminuir, senão não vai caber não. A média aritmética, que é 88,
menos o que aconteceu na revista C, que é 88 também. Aí depois eu vou pegar agora a média aritmética. Isso, da C. A média aritmética, que é 88, menos o que aconteceu na revista D, que é 92. Esse aqui foi da revista D. Agora eu vou pegar a média aritmética, que foi 88, menos o que aconteceu na revista E, que foi 110. E por fim eu vou pegar a média aritmética, que foi 88, menos o que aconteceu na revista F, que foi 86. E vou dividir isso tudo aí por 6, tá? Então aqui vai dar o desvio médio, vai dar 88 menos 62, vão dar para a gente 16. Na verdade 26, né? 26 em módulo. Mais 88 menos 90 vão dar menos 2, sai do módulo mais 2. Mais 88 menos 88 vão dar 0. Mais 88 menos 92 vão dar 4, negativo, mas sai do módulo positivo. Mais 88 menos 110, a gente vai ter aqui menos 22, só que sai do módulo mais 22, tá? E no último aí, a gente vai ter 88 menos 86 dá 2. Sai do módulo, 2 positivo. Tudo dividido por 6. Tá bom que ficou bem torto, né? 26 com 2 dão 28. Com 4 vão dar 32. 32 com 22 vão dar 54. Isso. 32 com 52 vão dar 54. Com 2, 56. 56 dividido por 3. Por 6. E aí o 56 dividido por 6 vai dar 9,333, tá? Vai dar 9,3. Esse 3 repete infinitamente, tá? Então, o desvio médio deu 9,3. Aí a letra B, essa é a letra B, né? A letra C, então. Vamos para a letra C. A letra C, ela vai pedir a variância. Só que a gente não precisa escrever tudo de novo, tá? Isso, deu 9,3. Para fazer a variância, 88, 26, tá certo. Para fazer a variância, olha só. Vamos economizar aqui um pouquinho. Variância. O balãozinho da variância é esse mesmo aqui, 88 menos 62, que vai dar 26. Só que ao final, aqui estaria elevado ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Em vez de eu escrever 88 menos 62, 88 menos 90, eu posso pegar direto o resultado aqui, que saiu do módulo, e só elevar ele ao quadrado. Então, vai ficar 26 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Eu estou usando essas distâncias aqui que eu já calculei, só elevando ao quadrado. Mais 4 elevado ao quadrado, mais 22 elevado ao quadrado e mais 2 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 6, tá? Então, a variância aí pra gente
Vamos circular aqui o desvio médio que eu dou 9,3. A variância vai dar, vamos calcular quanto vai dar essa variância aí. 26 elevado ao quadrado, 672. 676. 676 mais 4, mais 0 ao quadrado é 0, mais 16, mais 22 ao quadrado vai dar 484 e mais 4. Tudo dividido por 6. E aí, então, somando 676 mais 4, mais 16, mais 484, mais 4, dá 1184. E eu vou dividir por 6. Então, a variância deu aqui aproximadamente 197,333, tá? A variância. Já o desvio médio é só tirar a raiz quadrada. Ó, desvio médio não. Desvio padrão, já o desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância, tá? Então eu vou pegar aqui o desvio padrão. Ó, ficou sinal de igual que ficou muito ruim. O desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então é raiz quadrada de 197,3. Calculando isso aí, deu raiz quadrada de 197,3, vai dar aproximadamente aí 14,046. 14. E aí a gente observa o seguinte, o desvio padrão, ele deu maior do que o desvio médio. Ah, Mauro, o desvio padrão sempre vai dar maior que o desvio médio? Vai, tá? Mas não fica tão distante, não. Veja que um deu 9,3, o outro deu aproximadamente 14, tá? E aí a gente vai ter mais exercícios aí para fazer. Aí, ó, deu igualzinho meu, ó. Média aritmética 88. Desvio médio 9,3. Variância 197. E aqui tá com símbolo de aproximadamente, o desvio padrão deu exatamente os 14. Nós vamos ter aí mais um exercício resolvido para fazer. Não vai dar tempo de fazer ele agora. Esse vai ser um pouquinho mais difícil, porque esse aqui está em intervalo. Nós vamos ter que pegar o ponto médio de cada classe aqui. Toda vez que a classe for intervalo, a gente pega o ponto médio, tá? E eu também vou fazer com vocês aí esses exercícios aqui. Esses últimos exercícios aqui. São poucos, né? São só 3. Só 3. Vamos lá. Sheila, você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer? Não, professor, tranquilo. Tá bom. Então, a aula de hoje era para apresentar essas ferramentas, né? Que são ferramentas que medem a dispersão dos resultados, por isso que chama medidas de dispersão. E aí, na próxima aula, eu vou fazer mais exercício disso. Tá bom, Sheila? Combinado. Boa noite. Bom descanso para você também. Tchau. Boa noite. Obrigada, tchau.